Olá, caros ouvintes do podcast da Emergência. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje, o nosso tema é um que talvez seja pouco conhecido pela população leiga, mas que se faz presente no nosso dia a dia. Hoje, a gente vai falar sobre os Centros de Informação e Assistência Toxicológica, os CIATox. E para conversar com a gente hoje, está presente a doutora Patrícia. Bem-vinda, doutora Patrícia. Por favor, se apresente aí para os ouvintes. Olá, muito obrigada pelo convite, Adriel. Meu nome é Patrícia Drummond. Eu me formei na UFMG, né, na Universidade de Minas Gerais, e desde então comecei a trabalhar com toxicologia. Na realidade, quando eu estava na faculdade, eu já me interessei, já fui fazer um estágio e por lá fiquei, né? Sou médica clínica, e depois acabei fazendo o título de toxicologia. Fui a segunda turma de título de toxicologia do país e trabalho até hoje, há 20 anos, no Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais, né? Além disso, esse centro fica no Hospital João 23, né? Nesse mesmo hospital, em 2018 e 2019, eu fui diretora do hospital, e de 2020 a 2024, eu fui supervisora do Programa de Residência de Medicina de Emergência do Hospital João 23. E atualmente estou como presidente da Associação Brasileira, né, Abracite, de Centros de Intoxicação do país. Perfeito. Aí eu queria só, doutora Patrícia, se você puder, dar um panorama assim, tanto porque tem tantos médicos como leigos que ouvem assim um podcast, dá um panorama para a audiência, o que é um CIATox, né? O que se faz neles e quando que eles surgiram. A história do CIATox é uma história diversa, cada um tem uma história no país. Eles não surgiram de uma forma determinada, né, assim, de uma portaria ministerial ou de um documento do Estado. Eles foram surgindo pela necessidade do serviço, né? Então a gente tem os primeiros centros de informação e assistência toxicológicas que surgiram, não com esse nome, mas serviços de atendimento a pacientes intoxicados que surgiram na década de 60. Tá? O primeiro serviço que surgiu foi em São Paulo, no Hospital das Clínicas, na década de 60, e em 64 começou também o nosso serviço aqui em Belo Horizonte, tá? No antigo pronto-socorro da cidade. A maioria dos serviços, eles nasceram, quando eles eram serviços de atendimento local, eles nasceram mais da necessidade das intoxicações com criança, que a gente tem um público, né, que são a pediatria é um público realmente que está muito envolvido com acidentes, com intoxicação, né? Pelo próprio desenvolvimento da criança, de botar tudo na boca, elas acabam se colocando em risco muitas vezes. Então a gente tem muita intoxicação com criança. E a maioria desses centros, principalmente os mais antigos, eles surgiram da necessidade dos médicos que estavam ali atendendo os casos que chegavam, de ter um centro, de ter um espaço onde fosse dedicado a se discutir e atender esses pacientes intoxicados. E aí, ao longo dos anos, foram surgindo centros, e até hoje vem pipocando centros de forma aleatória e desordenada. Essa é uma história da criação dos centros no nosso país. Hoje nós temos 31 centros. A gente tem a Abracite, que é essa associação que já há quase 20 anos é uma associação que surgiu, uma associação sem fins lucrativos, né, de uma sociedade civil, para tentar representar os centros, né, tanto para a sociedade quanto para o governo. E tem sido uma luta ao longo dos anos para a gente firmar, caracterizar e reivindicar algumas coisas para esses centros. Só em 2015 que a gente teve uma portaria ministerial. Você pensa bem, foi em 1960, na década de 60, os primeiros, e em 2015 que a gente teve a primeira portaria ministerial reconhecendo os centros, né, na linha do trauma, na emergência no país, no SUS. Foi uma portaria ministerial do governo federal, onde eu tive a oportunidade de estar presente nessa assinatura. Na época eu fazia parte da diretoria da Abracite, não era presidente, mas fazia parte da diretoria da Abracite. E aí em 2015 a gente teve um passo muito importante, que foi essa criação, esse reconhecimento. Não foi criação, não se criou nenhum centro, reconheceu os centros, né, como centros de assistência do SUS. Mas desde lá a gente também vem
a gente só teve esse reconhecimento. Na realidade, verba, incremento, isso ainda não aconteceu. Nos parece que agora a gente está dando um passo importante para isso, sabe? O governo atual tem uma coordenação de emergência que é de um profissional que já trabalhou em centro e que necessita muito de centro e que ele sabe a importância dos centros para a saúde pública e resolveu retomar, né, essa pauta dos centros, que é muito importante para os centros e para a população de uma forma geral. Cada centro ele atua de uma forma muito diferente, a gente vai falar um pouquinho disso, se tiver oportunidade, mas em suma, o que a gente faz e o que preconiza essa portaria é que a gente faça uma assistência em loco, né, que a gente atenda esses pacientes, então a gente está num serviço onde vão chegar pacientes intoxicados e a gente vai dar esse atendimento presencial e que a gente faça também telemedicina. Telemedicina para profissionais que estão do outro lado com casos, né, na ponta, e também para leigo. O serviço ele tem um telefone que é um 0800. Uma das nossas pautas atuais é passar de 0800 para um número de 3 dígitos, né, como o SAMU, como da polícia, e aí cai em algum centro que está disponível, o centro mais próximo do país, onde a gente dá todas essas orientações, seja para um leigo, seja para um familiar, para o próprio paciente, para um biólogo, para um farmacêutico, para um enfermeiro, ou mesmo para um veterinário. Por incrível que pareça, isso é uma coisa interessante que as pessoas desconhecem, os centros no país, eles também atendem animais intoxicados. Não presencialmente, porque eles estão dentro de hospitais de humanos, mas por telemedicina a gente também dá as informações para os veterinários. Então, em suma, é isso que a gente tem ou deveria ter dentro de cada centro, né? É interessante que hoje a gente está em voga, está em moda, principalmente após a pandemia, a gente reconhece a importância da telemedicina e provavelmente no país o serviço de telemedicina mais antigo que se tem notícia é um centro de intoxicação. Muito interessante, e eu acho que a gente vai ter a oportunidade de aprofundar um pouquinho isso que você acabou de falar, porque eu queria emendar numa outra questão que acho que tem muito a ver. Eu me formei na Unicamp e lá a gente tinha um CIATOX dentro do hospital, que era referência da região. Eu cheguei até a estagiar lá também. E a recomendação que o Serviço de Saúde da região tinha era justamente ligar para o CIATOX para discutir todos os casos de intoxicação, envenenamento ou acidente com animais peçonhentos e até outros tipos de acidentes, né? Com morcego ou animais silvestres. Isso para controle e acompanhamento desses casos e principalmente para controle da doença de raiva, né, também. Então, o CIATOX da Unicamp, por exemplo, ele funcionava como um serviço de distribuição de vacina e soro antirrábica e um centralizador do tratamento dessas doenças. Mas eu também já vivenciei trabalho numa região onde os CIATOX têm pouca influência ou participação, que quase nunca, na verdade, nunca são acionados. Eu não vejo isso no meu dia a dia, até acho estranho. Então, eu tenho algumas perguntas em relação a isso. Os CIATOX, a primeira ia ser se os CIATOX fazem parte de uma política pública de saúde, né? Então, pelo que você já falou, não. Só a portaria, ainda falta construir essa política de saúde pública. E aí, na verdade, minha dúvida era, todo estado precisa ter um CIATOX? Eu tô entendendo que não, né? E seria padronizado o escopo da atividade do CIATOX. Se vocês na Abracit acabam conseguindo fazer uma diretriz, né, que padroniza o que todo CIATOX tem que ter, tem que fazer, e qual que é a relação que os outros serviços de saúde têm com eles, né? Porque me chama muita atenção isso. Em alguns lugares você tem uma relação muito estreita entre, chegou uma picada de cobra, chegou um acidente com um animal silvestre, chegou uma tentativa de suicídio medicamentosa, tem que ligar para o CIATOX. Mesmo se eu sei o que fazer, eu tenho que ligar para o CIATOX. E tem outros estados que não, nem lembram da existência. Vamos lá, então existem algumas coisas que realmente influenciam nisso. Primeiro, existe um déficit, uma defasagem no nossa formação. Com isso, é uma especialidade, não é uma especialidade, é uma área de atuação, mas é um conhecimento, né? É um campo do conhecimento muito pouco informado. Inclusive, as pessoas têm dificuldade de entender o que é toxicologia, o que é infectologia, o que é psiquiatria, mistura tudo aquilo ali. Então, às vezes ligam pra gente por uma coisa que nem é o nosso campo de atuação mesmo, não. Então, a maioria hoje das faculdades, até hoje, das grades curriculares de medicina, de enfermagem, de farmácia, a farmácia ainda tem mais, ela não tem toxicologia, então não existe a matéria de toxicologia. Isso é um grande problema, porque as pessoas se formam sem saber que isso existe. Se eu não sei que existe, eu não vou procurar.
Então começa por aí, né? Isso também interfere muito na quantidade de profissionais que temos no país, toxicologistas. Hoje, no país inteiro, a gente tem em torno de, se não me engano, a última lista era 25 toxicologistas médicos no país. Então, talvez seja uma área de atuação com menos profissionais. Então, não existe uma busca pela área, talvez pelo desconhecimento, né? Tendo em vista que existem estatísticas que mostram que até 10% de um atendimento, de todos os atendimentos de urgência e emergência no mundo, tem algum tipo de intoxicação, envenenamento. Então, é uma coisa muito comum, a gente tem isso toda hora, em qualquer pronto atendimento, né? A prevalência é alta, mas as pessoas desconhecem. Então, isso é um grande problema. O outro problema é que, como eles não foram criados de maneira uniforme e determinado, tipificado, você vai ter áreas que vai ter e outras áreas que não vão ter esse centro. As áreas que têm centro e que existem residentes acadêmicos que passam por ele é mais conhecido. Foi o que aconteceu com você em Campinas. É o que acontece aqui em Belo Horizonte, né, com os nossos residentes que vêm. Hoje a gente recebe residentes, inclusive, de São Paulo, do sul do país, do nordeste, né, do país, que vêm para o centro, que hoje provavelmente o nosso centro aqui é o maior centro, porque eles estão ali próximos de algum lugar que tem um centro e fizeram algum tipo de estágio. Então, a gente precisa muito melhorar essa comunicação de que existem esses centros. Uma das maneiras é fazer uma propaganda em cima disso, né? Esses centros, como eles nasceram de formas diferentes, em momentos diferentes, e eles estão, do ponto de vista econômico, financeiro, situados de maneira diferente. Um é do Estado, o outro está atrelado à vigilância, outro é do governo federal, o outro está associado com alguma universidade. Então, eles são muito diversos. Isso fica muito difícil uma ação conjunta para a gente poder ter uma ação direta de forma de reconhecer e das pessoas terem a visibilidade dos centros para poder usar esses centros, né? A Abracit já há alguns anos tem patrocinado uma pesquisa que rendeu muito frutos, que inclusive está sendo usada pelo governo atual para tipificar, qualificar e prever os centros, que é justamente isso. A gente tem uma professora da farmácia, eu falo muito de outros profissionais, porque a toxicologia ela é multiprofissional. Inclusive, na portaria, ela prevê todos esses profissionais. A gente tem que ter enfermeiro, farmacêutico, biólogo para identificação de plantas e animais, né? O farmacêutico ele é muito importante por causa das medicações. Então, vocês vão ver que eu vou falar de vários profissionais e não é só de médico, né? A gente tem que quebrar aqui um estigma, um paradigma de que o cuidado a gente tem isso muito no país, né? O cuidado, ele é todo médico. O cuidado não é médico, ele é multiprofissional. A gente precisa de um cuidado multiprofissional, principalmente na toxicologia, né? Então, essa pesquisa de uma professora, ela está rendendo alguns frutos. O que ela fez? Ela foi lá em cada centro ver como que eles nasceram, como que eles surgiram, como que eles estão inseridos e o que eles têm, o que eles oferecem para essa população. Só para você ter uma ideia, a gente tem 31 centros no país hoje. Nesses 31 centros, a gente tem áreas com centro e áreas sem centro. Como? A gente tem 5 estados que não tem centro. E são estados importantes do ponto de vista de diversidade. O Brasil é um país, né, de dimensões continentais, com uma diversidade de fauna, flora e cultura muito grande. Então, eu costumo dizer que o animal que está lá e a planta que está lá na Amazônia não é a mesma, e se for da mesma espécie, ainda comporta diferente do que está aqui. Então, a gente tem que pensar em centros pensando na nossa diversidade, né? Então, às vezes, o 0800 cai pra gente falar, por exemplo, em Minas Gerais, de uma intoxicação por água viva. A gente até arrepia. A gente não tem água viva aqui. Como é que a gente vai, né? A gente pode ler, mas é diferente como a gente vai dar essa orientação se a gente não tem aquela expertise de realmente atuar, né? Então, você pensa bem, desses 31 centros, a gente tem 5 estados sem centro. Rondônia, Acre, Amapá, Roraima e Tocantins não tem centro. Além disso, a gente tem vários estados com mais de um centro, estados pequenos. Então, Paraná tem 4 centros, Paraíba tem 2 centros, São Paulo tem 8 centros. Por quê? Por que tem centro que não tem, tem centro que tem? Bom, como eles surgiram de formas diferentes, a gente pode prever, pode até avaliar de uma maneira assim,
mais geral, tirando a Paraíba, que quem tem mais centro é quem tem mais dinheiro. E quem tem menos centro é quem tem menos dinheiro. Essa desigualdade aí no país de verba pública se mostra muito aqui importante. Você pensa bem, São Paulo precisa de 8 centros? Muito provavelmente não. E é isso que nós estamos nesse momento fazendo. Nós estamos tentando verificar. Isso a gente usa moldes, lógico, né? Americano, europeu, de abrangência de cada centro. Mas é lógico que a gente tem que trazer para a nossa realidade, lembrar que o Brasil não é a Europa, e o Brasil não é os Estados Unidos, o Brasil tem uma diversidade muito grande, mas a gente tem que tentar definir a abrangência desses centros e tipificar esses centros. Esses centros, todos eles têm que ter atendimento em loco, eles têm que ter atendimento em telemedicina, eles têm que fazer vigilância, eles têm que fazer formação de profissionais. Essa portaria de 2015 é uma portaria que ela previu isso. Ela tipificou os centros em mais de um tipo, porque naquela época a realidade dos centros era muito pior do que é hoje. Ainda continua ruim no ponto de sentido assim, de diversidade, alguns centros com muitas dificuldades, porque a gente não tem uma verba pública para isso. Mas a gente precisa, e é isso que a gente busca, e essa é uma das buscas da Abracit, não só reconhecer, melhorar, uniformizar e definir essa área de abrangência desses centros. Provavelmente, desses 31 centros, mesmo que a gente não diminua, a gente vai ter uma distribuição diferente desses centros se o governo realmente resolver seguir com isso, dessa implantação dos centros de uma maneira mais regular. Então, eu acho que essa sua pergunta, por que tem lugar que tem centros que atuam de forma mais presente e outros centros não, é uma resposta que não é única. Então vem do desconhecimento da formação, vem da fragilidade, né, pública desses centros, da fragilidade de se mostrar desses centros, alguns com mais dificuldade que outros, mas todos passando por dificuldades, todos, né, aos trancos e barrancos, e uma política que imponha, de certa forma. Eu, enquanto profissional do centro, enquanto segundo momento que eu estou na Abracit, eu defendo que deveria existir uma regra, né, uma institucional, que aí em toda instituição onde o profissional estivesse trabalhando tem que estar lá a regra, igual a gente tem uma regra da infectologia, que para você iniciar um antibiótico você tem que fazer contato lá com o serviço, né, da infecto do local. Você, quando estivesse atendendo um caso, você tem que fazer contato com o centro. A gente percebe que quando é feito contato com o centro, o desfecho desse paciente muda. A gente não tem gente treinada na ponta. Então a gente precisa de telemedicina, a gente precisa que o profissional ligue para um centro, que é um centro que tem profissionais ali 24 horas por dia, 365 dias por ano, para discutir alguns casos, né? Tem casos que para nós são muito simples, que estamos nessa lida ali, a gente está acostumado com isso, tem um treinamento, uma formação para isso, mas tem casos muito difíceis. E tem casos que, se não forem reportados para um único centro, a gente nunca vai perceber que está acontecendo uma coisa diferente ali naquela região. Olha, está tendo uma intoxicação ali, porque já chegou aqui para o centro quinto caso parecido. Então, as coisas vão passar despercebido. Então, eu acredito que tem muitas ações que a gente precisa levar para isso. Com relação à raiva, que você me perguntou, a profilaxia pós-exposição, que é o que alguns centros fazem, é uma profilaxia pós-exposição antirrábica. Então, a pessoa se expôs e aí ela tem que fazer uma profilaxia, diferentemente daqueles que fazem pré-exposição. Alguns profissionais, como bombeiro, veterinários, biólogos que trabalham em determinados lugares, eles já vão fazer vacinação prévia. Nós não. Na realidade, não é nenhuma área de atuação nossa, mas o que acontece? Do ponto de vista de logística e de expertise, o soro antirrábico, ele é muito parecido, a produção dele, com soros antivenenos. Por isso, se colocou dentro de alguns centros essa profilaxia com soro antirrábico, porque os dois são feitos de proteína animal, né? Então, como precisa ser feito dentro do ambiente hospitalar com acompanhamento médico, quem faz, por exemplo, em Belo Horizonte, toda a grande BH, é o centro de intoxicação aqui. Então, a gente avalia o caso, algumas vezes discute, né, com a referência da infecto e faz a profilaxia, que é uma profilaxia muito bem definida pelo Ministério da Saúde. Então, é uma questão mais de logística do que mesmo de tema de assunto da toxicologia, mas de extrema importância. Isso é uma coisa que eu
tento fixar muito, porque às vezes os residentes chegam lá no serviço, eles falam, ai, mais um soro. Gente, é uma doença 100% letal, que a gente mudou o perfil epidemiológico nos últimos anos no país. Então a gente tem raiva circulando nas cidades, nos animais, nos morcegos, raiva humana nos últimos 10 anos foi identificada no país. Então, é muito importante a gente fazer muito bem feita essa profilaxia. Fora que esse paciente pode ter reação grave. E a gente já pegou algumas reações muito graves. Então, não sei se eu consegui dar uma resposta, mas ela é complexa mesmo. Ela é difícil, viu? É muito dado para processar, mas eu acho interessante, sim, até pensar essa questão multiprofissional, né? Quando eu trabalhei no CCI, a gente vai falar sobre isso, era o nome que tinha. Quando eu trabalhei no Ciatox, acho que tinha 2 médicas que faziam parte ali, o resto era enfermeira ou farmacêutica. Fico pensando assim, você falando essa questão dos centros de intoxicação, eles serem difundidos assim pelo país, né? É um potencial muito grande de geração de pesquisa, inovação, desenvolvimento de novos antídotos, de soro, de vacina, né? Se você conseguisse até identificar comportamento de intoxicações e de animais peçonhentos diferentes, né? E a gente não tem isso porque a gente não tem isso institucionalizado, né? E outra coisa que você falou que ficou na minha cabeça, assim, a gente tem mais centro, mais ciatóxicos do que toxicologista médico no país, né? Isso aí é uma questão interessante de se pensar. Mas eu ia fazer uma pergunta aqui, né, que vai um pouco com o que você estava falando agora também. Eu queria entender como que, por exemplo, no Ciatox a gente trata tanto pessoas intoxicadas por medicações, metanol, chumbinho, organofosforado, como o acidente de cobra, aranha, lagarta e futuramente abelhas também. Da onde que surge essa ideia, assim, de juntar 2 grupos de doenças diferentes em um único lugar? A gente entende como intoxicação qualquer efeito deletério, não esperado ou prejudicial para a saúde da pessoa em contato com alguma substância química. Se a gente fosse definir, seria uma definição ampla e geral de intoxicação. Tendo em vista essa definição, qualquer substância química que leve a um efeito prejudicial, como álcool, drogas lícitas e ilícitas, venenos pesticidas, praguicidas, medicamentos, saneantes, né, ou produtos químicos de indústria, ou mesmo peçonhas de animais, são considerados intoxicação. Não só aqui para nós, isso é no mundo inteiro. Então, todos os centros vão tratar de envenenamento e empeçonhamento de uma forma geral e overdoses. Porque a gente vai tratar de qualquer reação prejudicial em contato, em exposição a uma substância química. Até na verdade uma dúvida enquanto eu estava ouvindo você falar da questão da raiva, né? É porque hoje em dia, eu ia falar, a gente não tem mais, mas não, a gente tem a questão do tétano, né? Porque se a gente fosse nesse sentido assim, por que a gente trata a raiva como uma coisa do Ciatox e o tétano não também, né? É uma coisa que eu fiquei pensando. O tétano, quando a gente vai fazer imunoglobulina antitetânica, na realidade, quando nós, lá no serviço, avaliamos a indicação para fazer antirrábica, a profilaxia pós-exposição, se você for olhar, a mordida de animal, ela tem indicação de você atualizar, né, a antitetânica do paciente. Se ele não tem história, ele vai ter de vacinação, ele vai ter que tomar a imunoglobulina. Só que essa imunoglobulina, ela não é feita de proteína de cavalo. Entendeu a diferença? A questão é que o soro antirrábico, a grande maioria do soro antirrábico no país, ele é heterólogo, ele vem de proteína de cavalo. Ele é feito, inclusive, nos mesmos lugares que a proteína, que o soro antiveneno, que é o soro contra, né, anti-cobra ou anti-aranha, falando de uma maneira que todo mundo entenda. Então, o substrato e a tecnologia é a mesma de produção. Já o soro, né, a imunoglobulina antitetânica, não. Mas foi bom você chamar a atenção, é a obrigação de todo profissional fazer essa avaliação. Às vezes você trata ali aquele acidente do paciente, esquece de fazer isso, o paciente vai morrer de outra coisa. E a gente tem tétano no país e a gente está tendo raiva no país, porque mudou o perfil epidemiológico. A gente tem que lembrar que imunização está relacionada, definição, né, quais são as diretrizes, ela está relacionada com o perfil epidemiológico do momento. E a gente teve uma mudança nos últimos anos do perfil epidemiológico no país. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é obrigação de todo profissional. Quem está na porta, então, que vai receber esse paciente, que parece que é uma bobagem, é uma mordedura de pouca
pouco impacto, sem nenhuma lesão maior e tal do paciente, você vai lavar aquilo ali e vai orientar. E o ideal é que essa orientação seja por escrito. E tem outra, é notificação compulsória. Você tem que notificar, porque a vigilância vai ficar atrás desse caso. Então, aproveitar a deixa, todos os envenenamentos, todos os empeçonhamentos, todas as tentativas de suicídio, elas são de notificação compulsória e toda a exposição com risco à raiva é de notificação compulsória. Nós temos que lembrar que nesse país a gente não está acostumado a preencher notificação e é por isso que a gente tem tanta dificuldade de obter dados, de fazer pesquisas, a gente tem que aprender a notificar. Perfeito, doutor. E aproveitando, né, falando essa questão da notificação, e agora, né, que a gente já esclareceu um pouquinho o papel do Ciatox, eu queria aprofundar nesse assunto sobre a importância do Ciatox para a sociedade civil. Como a gente comentou aqui, os Ciatox eles têm um papel fundamental nesse controle epidemiológico, proteção da população no que diz respeito ao controle de raiva. Então, através do Ciatox, a gente pode identificar, como você comentou, casos e regiões em risco para um vírus da raiva, a incidência de acidente de morcego ou de outros animais. E também, recentemente, a gente teve aquele caso em Belo Horizonte das cervejas contaminadas, né? E até mesmo outro caso que não apareceu muito na mídia, mas que eu vi algum desses pacientes, de mortes por consumo de metanol no interior de São Paulo. Então eu queria, se você puder falar um pouquinho mais sobre essa importância do Ciatox na detecção dessas intoxicações que podem vir a ser uma calamidade pública, né? E aí com o diagnóstico, com a intervenção do Ciatox, a gente pode reduzir os danos. Sim, claro. Isso é até uma coisa que eu puxei uma deixa lá no início, é que quando você tem o país inteiro ligando para alguns centros, onde a gente consegue receber informações de casos semelhantes, uma luzinha acende. Opa, tá tendo uma coisa aqui estranha com todo mundo. Para exemplificar, e talvez as pessoas entenderem melhor, vamos voltar aqui em 2019, no caso, né, da cerveja contaminada com dietileno glicol em Belo Horizonte. Como é que a gente percebeu isso? Olha que interessante, nenhum caso foi atendido dentro do nosso centro, mas todos foram por telemedicina. Então a gente recebeu 2 casos por telefone, de pacientes que chegaram com casos de diarreia, vômito, alguns evoluíram com insuficiência renal, outros que evoluíram com problema visual ou neurológico. Veio com diarreia e vômito, 3 dias depois chegou com uma disfagia, evoluiu com insuficiência respiratória e foram casos esquisitos, que ninguém fechou diagnóstico. Quando chegou os 2 primeiros casos, a gente já, está acontecendo alguma coisa. E aí começamos a esmiuçar a anamnese. A anamnese é muito importante na intoxicação. Então, começamos a esmiuçar a anamnese. Num primeiro momento, todos os casos vinham de um único bairro da cidade. Olha que interessante. A gente começou a achar que tinha alguma coisa de contaminação local. Rede de água, alguma coisa ali que estava contaminando essas pessoas. Porque a gente já tinha 5 casos do mesmo bairro da cidade. Por quê? Porque foi o mesmo lote para aquele lugar, o lote da bebida. Foi distribuído no mesmo supermercado. E aí a gente começou a ver, de repente, bebida, comida, a gente começa a investigar tudo, começou a aparecer cerveja. Cerveja tal, cerveja tal, cerveja tal. E a gente, mas cerveja não tem álcool tóxico. Onde é que a gente tem álcool tóxico? Nos destilados. Cerveja é fermentado. O processo de fabricação de cerveja não produz álcool tóxico. E aí ficou uma pulga atrás da orelha, gente, como que isso? E aí foi muito interessante, num domingo, quando chegou o 6º caso, eu estava de plantão, liguei para o coordenador, falei, é o 6º caso, todos os pacientes estavam sendo atendidos em um hospital particular, né? Porque, querendo ou não, era uma cerveja mais elitizada, mais cara, que, né, as pessoas mais que tinham condição financeira que compravam essa cerveja. E era época de Natal, muita festa, muitos eventos, né, de família, de trabalho. Então começou a pipocar aquilo. E num domingo ligaram, eu falei, olha, tem alguma coisa na cerveja. É o 6º caso, eles falam o nome da cerveja. A gente não sabe como, mas tem alguma coisa na cerveja. Liguei para o coordenador, polícia. Vamos acionar a polícia civil para entrar no caso, não tem jeito. E aí fomos estudar. Fomos nos debruçar em tese de mestrado, de produção de cerveja artesanal e aquela loucura e não consegui achar nada. E aí fui conversar com um conhecido, porque eu não sei se você sabe, a região da Grande BH, Nova Lima principalmente, é uma região produtora de cerveja artesanal pela água. Então aqui tem dezenas de fábricas de cerveja artesanal. E aí fui conversar com
dono de uma fábrica tradicional de cerveja artesanal. Eu falei, eu preciso ir lá entender o que está acontecendo. E aí que a gente descobriu que uma das coisas que eles têm nos tonéis, né? Os tonéis são duplos, os barris são duplos, de aço inox, e fica um líquido anticongelante para não congelar a cerveja entre esses, né? Naquele espaço ali, naquele vácuo, teoricamente não é um vácuo, né? Mas é duplo, e entre as camadas de inox eu tenho um líquido anticongelante. E o melhor anticongelante que a gente tem é um álcool, né? Então eles usavam um álcool que teoricamente era para ser um etileno glicol, mas lá tinha um dietileno glicol, e aqueles barris, um barril estava com furo, daí com defeito. Então era ali que se contaminava. Por que a gente tinha uma diversidade enorme de sinais e sintomas que nos deixou com dificuldade de fazer diagnóstico? Porque quando o barril estava lotado de cerveja, eu tinha uma quantidade de dietileno glicol menor proporcionalmente à quantidade de cerveja. Os sintomas são sintomas mais leves. À medida que aquele barril, que aquela cerveja ia acabando, a quantidade proporcional de dietileno glicol envasado em cada garrafa aumentava. Eram os casos graves. Além disso, né, dependendo do que você ingere junto com esse dietileno glicol, você tem menor absorção, que é o caso daqueles pacientes que tomavam bebida destilada junto com a cerveja. Esses pacientes se protegiam, né? Porque o antídoto do álcool tóxico é um álcool, é o etileno glicol. Então, quando o paciente chega intoxicado por dietileno glicol ou metanol, eu vou dar álcool. Se eu estou ingerindo a bebida contaminada junto com uma pinga, que é muito comum em Minas Gerais, ou eu misturo com uma vodka, eu me protejo, eu não vou absorver. Então a gente tinha uma diversidade muito grande de sinais e sintomas, que dificultou, nós demoramos aí uma semana, mas talvez se não tivesse o centro, nunca tivesse feito, teria tido muito mais pacientes com problema do que teve, que realmente foi um caso muito grave. A mesma coisa do metanol em São Paulo. O metanol foi banido da gasolina e do álcool, principalmente do álcool, né, do etanol de posto, na década de 80. Então, é proibido. E aí começaram a aparecer pacientes, principalmente pacientes dependentes, né, de álcool, que acabam ingerindo o que tiver, é o que tiver que eles vão tomar. Eles começaram a apresentar sintomas de intoxicação por metanol em São Paulo. Acionado o centro notificou, verificaram que está tendo adulteração. Então, existe uma adulteração do álcool hoje proibido. É proibido por lei. E a gente tem agora, saiu essa semana, não sei se você viu, semana passada, a exposição, porque não é só agudamente, né? O estudo que está sendo feito com as vítimas de Brumadinho. Anos depois, hoje a gente vê que essas pessoas têm, né, vários níveis elevados de várias substâncias no sangue. O que vai dar? O que vai levar? Né? Está sendo feito um estudo em tempo real de acompanhamento desses pacientes, inclusive com toxicologista, para poder ver o que é que esses pacientes vão desenvolver no futuro. Então, foi interessante você falar, é muito importante isso, porque a gente consegue ter um olhar do especialista para identificar rapidamente que está acontecendo alguma coisa, né? E a gente funciona como uma vigilância. O centro, né, de intoxicação, ele é o atendimento presencial, o atendimento telemedicina, a vigilância toxicológica, né? Então a gente faz esse papel de vigilância e a gente ainda tem um papel formador. A gente forma os profissionais para atuar. Não é só formar toxicologista. A gente tem em Belo Horizonte, no nosso centro, é o único lugar que nós temos residência de toxicologia. Mas a gente treina os profissionais, não só os acadêmicos, né, para ter uma noção, mas os profissionais que estão indo para a linha de frente, os residentes, para poder terem noção de intoxicação e atuarem de uma forma ideal, né? Tendo um raciocínio toxicológico, entendendo o que pode acontecer ou não. Então é muito importante realmente, nesses momentos, a gente ver essa diferença. Você contando essa história toda investigativa que você fez, só me vinha na cabeça, assim, que a gente ouve muito essas histórias de médico antigo, assim, até nos seriados de televisão, tipo House, né, daquele médico que é um detetive, que vai investigando as coisas e descobrindo, assim, pouco a pouco, encaixando as peças do quebra-cabeça, que nem vocês fizeram aí com o caso da cerveja, que acho que foi uma coisa muito interessante e muito importante, né, salvou muitas vidas identificar isso também, né? Ouvindo você, eu fiquei maravilhado ouvindo você falar e pensando como que a gente
a importância do CEATOX pensando, por exemplo, quem está trabalhando hoje em dia no pronto-socorro, além dos emergencistas que a gente está tentando ocupar esse espaço ainda, né? É muito recém-formado, a gente que está lá de passagem, né? Que trata aquilo ali como um bico, né? E quem está ali normalmente é tipo assim, eu fui, dei o meu plantão e tchau, acabou, vou para casa, vou fazer outra coisa, né? E a importância de você ter o CEATOX, você tem um centro de referência, porque se você não tivesse um centro de referência para onde todos esses casos estivessem sendo discutidos, esse caso da cerveja em Belo Horizonte, a informação ia se perder, né? Não tem quem dá continuidade, não tem quem junta as pecinhas, ouve e fala, nossa, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Sei lá, talvez daqui a 2, 3 meses do que estava acontecendo, os médicos iam estar conversando e falando, nossa, eu também peguei um caso parecido e tal. Mas a importância de você ter esse centro centralizador e horizontal, assim, que consegue dar cabo a uma investigação desse tamanho, né? Sim, você falando isso, eu reforço muito. Quando a gente vai dar aula, explicar, a anamnese toxicológica é uma anamnese de investigação, é de detetive. A gente frisa muito isso. Muitas vezes os estagiários que estão ali, eles ficam achando que a gente é meio picuinha, que a gente fala, não, foi picada às 6 da tarde, mas ela estava em casa? Estava. Eu falei, dentro ou fora da casa? Fora. Tinha mato? O mato era alto, o mato era baixo, era iluminado. Eles ficam olhando pra minha cara assim, mas o que é isso? Que chatice é essa? Porque senão a gente não consegue. Realmente é um trabalho investigativo. A cerveja foi uma coisa assim que chamou a atenção nacional, mas toda semana a gente tem um caso que junta toda a equipe, que se debruça naquele caso, seja de pessoa e animal que comportou de uma maneira completamente diferente do que a gente está acostumado, seja de um veneno. Então a gente teve... no país teve recentemente, a gente pode falar porque já foi notificado, vários casos de arsênio. A gente teve aqui também, né? Então, se a pessoa não está acostumada, vários casos do que aconteceu aí, de vários assassinatos que está sendo investigado de uma única pessoa, várias pessoas morreram com caso gastrointestinal, que é o arsênio dá, e foram enterrados por consequência de uma virose gastrointestinal. Não foi arsênio. E hoje eles estão exumando os corpos e vendo que tem arsênio nessas pessoas que morreram ao longo de anos, né? Então, a gente tem essa atividade que parece realmente detetive, e isso talvez seja a coisa mais interessante, que por mais que a gente, eu estou 20 anos ali atendendo aqueles casos, o tempo inteiro, tem sempre um caso desafiador novo, seja de uma única pessoa, sejam de várias pessoas, que nos faz pensar, que nos faz, tentar entender o que está acontecendo para chegar num denominador comum, no que a gente chama de agente toxicante daquele paciente. Perfeito. E um outro aspecto que eu queria trazer aqui do CEATOX é essa questão da distribuição dos soros e vacinas, assim, porque eu conheço centros que funcionam, assim, eles atendem a população e aí eles funcionam como locais que aplicam a medicação, os soros, as vacinas no local. E tem outros serviços, por exemplo, que o centro ele leva a medicação até o serviço que tem um paciente precisando. Assim, eu vejo esse tipo de atendimento, né, do CEATOX, ou atender em loco ou levar até um outro serviço, uma medicação, como uma das garantias do SUS, né, desse acesso a medidas salvadoras de vida, o acesso à saúde, né? Eu queria, se você pudesse falar um pouquinho mais desse papel do CEATOX na aplicação e na distribuição das medicações, dos soros e vacinas. De novo, cada centro funciona de uma maneira diferente, mas a maioria deles tem o soro, tá? Alguns não tem vacina, então, por exemplo, aqui nós não temos vacina, mas a gente encaminha para onde a gente dá aquele primeiro atendimento, dá tudo por escrito e ainda notifica para a vigilância ficar atrás. Mas como funciona, por exemplo, em cada lugar vai depender dessa pactuação ali com o sistema de saúde. Aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, como é que funciona? Nós não somos distribuidores, a gente recebe os soros e quando a gente identifica um local, por exemplo, todos os pacientes vão para lá. Quem não vai para lá? Da Grande BH, quem está internado em outro hospital. Quem está internado em outro hospital, que não pode ir até o nosso hospital, a gente faz contato com a SES, que é a Secretaria Estadual de Saúde, e essa secretaria define a distribuição desse soro. Muitas vezes esse soro vai sair do nosso próprio serviço, mas é controlado pela SES, não é controlado por nós. Então não são todos os centros que fazem esse controle, eles têm um papel nessa distribuição, eles principalmente um papel
de vigilância, que é muito importante, de definir aquele é um caso, ele tem que receber isso, isso, isso. Olha aqui, Secretaria Estadual de Saúde, ele está recebendo? Fique de olho, então vá atrás. Alguns centros, a vigilância da secretaria dentro do centro, em alguns estados. Então, alguns centros fazem eles próprios esse trabalho e outros centros vão só orientar e não tem o soro. E aí está a diversidade dos centros, que a gente tem que uniformizar de uma maneira urgente, sabe? Realmente a gente precisa disso para trabalhar enquanto bloco, enquanto falar em centro no país. Mas é claro o papel dos centros nisso, né? Principalmente a partir do momento que você tem um lugar que aponta um dedo e mostra aqui tem um problema e aqui nós temos que tratar esse paciente, porque senão ele fica perdido. Então, o papel da vigilância é um papel muito importante e é por isso, por exemplo, que nós estamos na portaria da coordenação de urgência e emergência do Ministério, mas tem várias pessoas de olho na gente, uma delas é a vigilância, né? Então, por exemplo, esse número 0800 dos centros, ele, não sei se você sabe, ele está em todos os medicamentos e todos os produtos químicos do país. A gente vai falar disso. Da presença do Ceatox na vida da população, que a gente nem percebe. Quando eu tava montando esse episódio, eu pensei justamente nos detergentes que possuem o número do telefone do Ceatox no rótulo. Eu aprendi isso quando eu estagiei no Ceatox em Campinas e agora que eu moro no Sergipe, eu peguei o detergente daqui para ver também se tinha o número do Ceatox aqui e tem. Então, uma das coisas que eu queria comentar com você é como é que funciona isso do Ceatox com essas empresas que produzem esses produtos, que podem acabar sendo ingeridos e causar danos, assim. Isso é uma lei que obriga a ter um número de telefone, é uma pactuação? E, por exemplo, esses estados que você falou que não tem Ceatox, tem número de telefone lá, por exemplo, atrás do detergente? Inclusive, aí fica pro ouvinte que estiver ouvindo esse episódio, vai lá, pega o detergente, olha o rótulo atrás, dá a ver se você não encontra o número do Ceatox. Na realidade, não é lei nem pactuação, é uma imposição mesmo da vigilância. Mas que eu, por exemplo, isso incomoda muito alguns serviços que gera um atendimento muito grande para os serviços. Porque você pensa, é um 0800 que está em todos os rótulos do país. Mas eu acho de extrema importância, porque é isso. Nós somos multiprofissionais e a gente não atende só o paciente. A gente atende um potencial paciente. Então, a pessoa quando está em casa, e aí eu vou te dar dois exemplos diferentes. Então a criança vai lá e pega aquele sachêzinho que tem alguns produtos de sílica, ingere aquilo ali, a mãe desesperada liga, olha, o menino comeu a sílica, o que eu faço? Aí você vai explicar, olha, esse é um produto de baixíssima toxicidade, não tem risco, dá um líquido para ele beber, porque aquilo ali incha, né? Aquilo ali vai inchar e tal, então você dá bastante líquido para ele poder liberar isso. Essa mãe procuraria atendimento médico, se não tivesse um lugar para ela ligar. Então, ela ocuparia um lugar e um custo para ser atendida no serviço público ou privado, não interessa, né? Ao mesmo tempo, tem alguém que liga e fala assim, olha, eu dei uma dosagem errada de medicação para criança, ou vamos pegar aqui um outro extremo, uma mãe que liga preocupada porque a filha está muito deprimida e essa filha tomou uma quantidade X de medicamento a mais, que a gente percebe, a gente vai lá, a gente tem bancos de dados que a gente consulta internacionais e a gente olha lá e vê que essa dose não é uma dose tóxica, tá? Mas ela é de extrema importância que esse familiar leve esse paciente para o atendimento, porque isso é uma emergência psiquiátrica, né? Ideação suicida é uma das emergências psiquiátricas. Então essa criança, esse adulto, adolescente, whatever, essa pessoa não pode ficar em casa em hipótese alguma, ela tem que ir para o atendimento mesmo que não seja tóxico. Lógico que a gente não vai dar essa orientação, porque senão a mãe pode até relativizar o risco, né? A gente vai falar, olha, tem que levar para atendimento médico agora, é grave, tem que ir para atendimento médico. Ou então, quando liga também que a criança ingeriu, por exemplo, uma bolinha de chumbinho para rápido. É uma só, mas é grave. O paciente pode morrer, então tem que ir. Então, essa orientação para a população, a gente não vai dar orientação de dose. Ah, eu tomei tal... Quanto que eu tomo de tal remédio? Não, isso a gente não dá. Isso a gente orienta a procurar o médico que prescreveu. Até porque a gente sabe que o uso indiscriminado sem prescrição de medicação é um dos riscos para a saúde, né? Muito importante. Inclusive, nós estamos em vias de ser liberado várias substâncias para ser vendido em supermercado no país. Nosso trabalho vai aumentar, né? Isso a gente expõe mais os pacientes.
Então, esse trabalho com a população, ele é um trabalho muito importante. A gente previne o atendimento, a gente direciona o atendimento que tem que ser feito. Então, os centros, eles não trabalham só com outros médicos e só com o paciente no local. A gente tem uma abrangência muito grande de atendimento. Não existe uma estatística para isso, mas se a gente tivesse uma estatística, provavelmente o que a gente previne, né, a gente evita de atendimento e direciona corretamente o atendimento, é substancial, né? No entanto, que o modelo que hoje o Ministério está usando, lógico que é um modelo adaptado para definição, e tipificação e normatização dos centros, é um modelo SAMU, porque são atividades de certa forma um pouco parecidas, de fazer realmente essa triagem desses pacientes. O que eu tenho que encaminhar, para onde que eu tenho que encaminhar, qual que é a importância, até definir para qual hospital, né? A gente tem, por exemplo, no centro, de uma maneira que não é uma maneira em tempo real, mas a gente tem com uma certa periodicidade os locais no estado onde tem cada centro, onde tem cada soro. Então me liga do interior, eu sei virar para aquela pessoa que está numa portinha ali no interior e falar, olha, esse paciente vai ter soro para ele, o lugar mais perto é tal lugar, você vai fazer contato com esse lugar. A gente sabe que isso aí é vaga zero, né? Isso aí não tem que ficar, a gente manda cadastrar a IH na central, mas ele vai direto para lá, faz o contato e vai, porque ele tem tempo hábil para receber o soro. Ele não pode ficar, ou soro ou antídoto, ele não pode ficar esperando vaga na central, porque ele vai morrer. Então, toda essa orientação, ela é dada no centro, né? A gente, aqui, por exemplo, a gente tem meio a meio atendimento em números. O atendimento presencial é a mesma coisa do atendimento telefônico. A gente tem 3 linhas de telefone que tocam 24 horas por dia, o tempo inteiro. Então, esse trabalho com a população é um trabalho que eu acho assim, de suma importância para a saúde pública. E eu só não sei se você vai saber comentar esses estados que não tem CIATOX. Qual que é o número que essas pessoas ligam ou não tem número para elas ligarem? Tem, é o 0800. 0800 722 6001. Agora, eu queria trazer um outro assunto que a gente já comentou um pouco, mas queria aprofundar nele. Eu queria destacar esse papel do CIATOX como centro formador de novos profissionais que vai avançando a especialidade da toxicologia, né? E tá muito relacionado também com a medicina de emergência, né? Acho que os médicos emergencistas, muito pelo trabalho de vocês aí em BH, pelo trabalho do CIATOX João 23, pela doutora Ju Sartorello, que já participou aqui comigo, que é muito carismática também, os emergencistas têm muito carinho por ela, tem ganhado mais visibilidade assim a toxicologia, pelo menos entre nós emergencistas. E aí no CIATOX a gente tem não só a produção acadêmica e científica sobre assunto de toxicologia, como também é através deles que a gente pode ter os testes de novos soros, como o soro antiapílico que a gente está vendo aí. Para quem é leigo não entende muito, é o soro anti-abelha, basicamente. E daí também saem profissionais que podem impactar profundamente a saúde da população, como a gente viu o caso da cerveja, e com esse conhecimento em toxicologia que eu acredito que ainda no Brasil não tem o devido reconhecimento. Inclusive, eu não sei se você viu aquele documentário, né, do Enfermeiro da Noite, que fala sobre o enfermeiro que matava os pacientes nos Estados Unidos injetando insulina ou digoxina nos pacientes, e foi justamente com a ajuda de um CIATOX estadunidense que eles identificaram que essas mortes eram casos de intoxicação. Então, você já comentou um pouco sobre isso, mas eu queria explorar um pouquinho mais essa relevância do CIATOX como esse centro formador de ciência e de profissionais, da importância para o Brasil e até para a gente pensar, né? Pois a gente está falando aqui, o SAMU é o quê? O SAMU a gente só tem o SAMU porque passou por um projeto de lei, é uma lei a gente ter o SAMU, né? A gente não tem uma lei ainda que impõe o CIATOX como uma realidade em todo o território brasileiro. Mas também, se a gente parar para pensar, a gente precisa desses profissionais toxicologistas, assim como você, assim como a doutora Ju, que saibam formular as bases teóricas da toxicologia para a gente poder transformar o CIATOX numa realidade política, numa realidade de lei, né? Sim, isso é bem interessante. Talvez esse tenha sido um dos motivos que eu fui escolhida na criação da residência de medicina de emergência daqui, e que eu fiquei à frente desde a criação até o ano passado, até o ano passado, que a gente já virou ano, até 2024, porque a gente tem uma relação muito íntima entre a medicina de emergência e as intoxicações, né? Até por essa prevalência que eu já disse, que chega a 10% em alguns casos, em algumas regiões, é muito importante. A gente acredita que talvez um médico
que vai mais atuar na intoxicação é o emergencista, né? Com a criação da área de atuação, a gente tem hoje algumas especialidades que já atendem, já são pré-requisito para a área de atuação em toxicologia, né? A clínica, pediatria, pneumo, medicina intensiva e agora acabou de sair medicina do trabalho. A medicina de emergência, ela já está nesse processo, é um processo longo, demorado, moroso, que se passa tanto na MB quanto no CFM, mas ela já está nesse processo. Muitas vezes as pessoas, elas ficam um pouco ansiosas, a gente vive o momento da ansiedade, né? Então as pessoas querem para ontem, eu falo, gente, calma, tá indo, mas não tem aonde aumentar mais, né, assim, pressionar não, é um processo lento mesmo, mas vai chegar. Então, a gente acredita que no próximo ano, esse ano ou o próximo ano, seja liberado, seja chancelado isso aí para a medicina de emergência ser toxicologia. Isso a gente acredita que vai ser o pulo do gato, vai ser o diferencial, vai ser realmente um marco para a toxicologia, porque a gente tem aí uma área nova, não é nova, né, mas institucionalmente nova, que é a medicina de emergência, que vem de encontro com a toxicologia. É onde a gente quer engrossar nosso caldo, engrossar com qualidade. Porque a gente não quer engrossar um caldo que seja um caldo grosso sem qualidade. A gente quer qualidade desses profissionais. E quem que tá lá na ponta atuando? É um emergencista. Isso é uma coisa que eu acredito tanto que na residência de medicina de emergência aqui do João 23, os residentes passam os 3 anos no centro. Eles fazem 3 estágios diferentes. Eles passam no R1, eles passam no R2 e eles passam no R3. Então eles saem com uma base, no mínimo 3 vezes melhor do que qualquer residente que passa lá. No mínimo, né? Quem dera se eles pudessem ficar mais tempo. Mas a gente sabe que a grade curricular, ela é muito extensa, vocês têm que aprender muita coisa, tem que, né, ser expert em muitas coisas. Então realmente não dá. Mas, como também o hospital é um hospital que eles fazem mais da metade dos estágios deles está dentro do hospital, eles lidam muito com o paciente intoxicado. Seja no PA, né, enquanto estão no estágio da tóxico, seja no CTI, seja nos andares, né, seja na cirurgia, seja no bloco, eles vão sempre estar vendo um paciente vítima de empeçoamento ou intoxicado. Então, a gente precisa muito desses profissionais enquanto toxicologia. A gente acredita que com isso a gente vai aumentar a quantidade de profissionais, vai capilarizar esse conhecimento. Esse atendimento, né, com expertise, vai ser muito importante. E aí é um convite também, né, para todos os todos os emergencistas e que estão fazendo emergência no país, que vocês podem solicitar um estágio, né, no serviço. É um estágio que todo mundo gosta muito. Eu acho que é um estágio com uma curva de aprendizado incrível, porque realmente a maioria de vocês nunca teve contato com toxicologia. E vai sair de lá um toxicologista? Não. Mas vai sair conhecendo o que é, muda um pouco, né, assim, como fazer uma anamnese, como investigar. Alguns detalhes de exame físico são muito importantes na toxicologia, que a gente normalmente não passa liso, né, então, coloração da pele, se o paciente está seco, se o paciente está molhado, odor que o paciente libera na pele, isso tudo na toxicologia é de suma importância. Isso vai compor pra gente a toxíndrome, né? Um conjunto de sinais e sintomas que vão fazer a gente chegar a uma síndrome toxicológica, porque na maioria das vezes a gente não vai ter esse toxicante. Então, é muito importante pra gente isso. Então, nós estamos aí na torcida de que num período breve, teremos a liberação para os emergencistas fazerem a residência de toxicologia no João 23. Perfeito, e aí eu ia justamente emendar com isso, né? Vamos supor, tem gente ouvindo esse podcast, é médico de várias especialidades, ou recém-formado, e ficou interessado em ser toxicologista. Hoje, como é que uma pessoa pode virar toxicologista? Hoje, para uma pessoa ser toxicologista, ela tem que ter pelo menos uma dessas especialidades: clínica, pediatria, medicina intensiva, pneumo ou medicina do trabalho. Alguma dessas especialidades para fazer a prova para a residência, 1 ano de residência, que só tem dentro do João 23, no CA-Tox-MG, ou ela precisa, após ter alguma dessas especialidades, trabalhar com toxicologia por pelo menos 2 anos, sendo isso documentado. Aí ela vai se submeter à prova de título.
que é uma prova de título de toxicologia, que é feita pela AMB. Inclusive eu e a doutora Juliana a gente faz parte da composição da equipe, né, da AMB que faz a prova. Então a gente está nessa coordenação da AMB também. Mas a gente acredita que talvez, sem ser a desse ano, mas no próximo edital do ano que vem, a gente já tenha liberado para medicina de emergência. É a nossa expectativa. Muito legal. E aí eu tenho uma curiosidade, a gente já tá chegando ao fim, eu queria só entender por que quando eu estagiei no Ciatox da Unicamp, ele se chamava CCI, que era Centro de Controle de Intoxicação, e tinha alguns lugares que chamavam CCI também. O que aconteceu que mudou o nome de CCI para Ciatox? Só para entender o sentido disso. Como eu disse, esses centros, né, primeiros serviços que depois viraram centros, eles surgiram de formas diferentes, em momentos diferentes, em condições diferentes no país. E cada um tinha seu nome. Por exemplo, existia o CIAV, Centro de Envenenamento, o CIT, né, Centro de Intoxicação, CCI. E aí, com a portaria, aqui em Belo Horizonte era CIAT. Com a portaria de 2015, essa portaria vem e muda a nomenclatura. Então, foi com a portaria que se estabeleceu que os centros deveriam se chamar CIATOX, Centro de Informação e Assistência Toxicológica, e o nome do estado. Existem ainda alguns centros que não mudaram esse nome, por vários motivos. Porque mudar nome não é uma coisa simples. Então, se eles estão, às vezes, atrelados ao estado, ao município, ao governo federal, depende de uma série de coisas. A gente precisa de um poder, que é um poder que vem realmente de portaria, definindo isso em todos os lugares. Não é só falar que o centro tem que virar isso. A gente tem que falar que centro tal, a partir de hoje chama tal. E é o que a gente espera, né, hoje, com essa... Eles vão provavelmente vai sair uma nova portaria com várias definições que ficaram a desejar da última portaria, né? Esse desenho está sendo feito e provavelmente os centros que restarem, que depois de ser dividido ou criado, todos deverão ter o mesmo nome. A gente acredita que seja Ciatox, mas pode ser que até mudem, né? Mas essa uniformidade dos nomes, ela é importante. Mas é por isso, viu? Quando você fez o estágio lá, provavelmente aqui era CIAT também. Mas ainda temos CIT, CCI e CEAV no país. Perfeito, doutora Patrícia. Queria primeiro te agradecer muito pela sua presença. Acho que foi muito legal poder falar poder explorar mais o Ciatox. Por exemplo, eu mesmo que estagiei no Ciatox, não tinha noção de muitas das coisas que você comentou aí. Uma felicidade muito grande, por exemplo, na minha residência de medicina de emergência, quando eu fiz, não tinha o estágio do CCI na residência, né? Eu fiz durante a graduação o estágio. Quando eu terminei a residência de emergência lá na Unicamp, já estava na grade curricular dos residentes o estágio no CCI, no Ciatox. Eu ainda tenho um pouco disso. E eu fico muito feliz, assim, de eu saber da importância que isso tem e de que essa formação está presente para os outros. E realmente, assim, é uma coisa muito curiosa, né? Como é que os centros de intoxicação vão se desenvolvendo. O João 23 é um hospital de trauma, tá aí. O Ciatox é no hospital de trauma lá em Fortaleza. O Ciatox é dentro do IJF, que é a maior emergência de trauma de lá. A Unicamp é um hospital de clínica geral, né? Então tem todas essas variações. Eu achei isso muito interessante, conhecer um pouco mais da história, conhecer como é que foi essa investigação da cerveja em Belo Horizonte. E eu fico ouvindo você falar e pensando, eu não posso deixar de pensar quem ouve o podcast desde que ele começou. Eu falo muito de história da medicina e eu não posso deixar de pensar no Vital Brasil quando a gente conversa sobre isso, todo o desenvolvimento dele do soro antibotrópico, do soro anticrotálico, e como isso foi um legado, assim, foi um marco na história da medicina brasileira que provou lá no comecinho, no fim do século XIX para o começo do XX, né, a potencialidade que tinha a medicina e a ciência brasileira, né? E foi o Vital Brasil, com o apoio do Adolfo Lutz, que criou o Instituto Butantan, que até hoje, né, tá aí produzindo vacina, produzindo soro, produzindo ciência, salvando muitas vidas, e eu vejo até essa continuação desse legado da ciência brasileira quando a gente fala aí do desenvolvimento do soro anti-abelha, né, que é uma inovação tecnológica científica que, se tudo der certo, logo vai estar disponível para a população, e é uma ciência brasileira, né? Então, ouvir a representante aí da Abracit falar sobre o Ciatox com tanta propriedade também me deixa feliz em ver que, assim, não é só também um lugar onde eu vou e atendo um paciente que foi picado por uma cobra.
É um lugar onde se continua um processo muito brasileiro e muito impressionante de desenvolvimento de pesquisa, de ciência, de qualidade de atenção pública. E mesmo que demore para o governo reconhecer, para o Estado brasileiro reconhecer, continua trabalhando e continua causando um impacto positivo muito grande na vida de muita gente, né? E aí agora eu abro para você fazer sua fala final aí, e muito obrigado de novo. Só antes de finalizar, pegar essa deixa que você falou e que é muito interessante, o Butantan realmente hoje, inclusive hoje, e isso aí talvez seja matéria para um outro episódio, né? Hoje é o único fornecedor de soro que a gente tem no país, né? A gente teve aí há quase 10 anos uma crise, que eu chamo de crise do soro, para adequação dos laboratórios produtores de soro às normas internacionais de produção de vacina e soro, e que nesse tempo eles não conseguiram se adequar. Então hoje o que nós temos é o Butantan. Então, se não fosse o Butantan, a gente estava aí há pelo menos 8 anos sem nenhum tipo de soro antiveneno, né? Então realmente é incrível. Precisamos muito dele, que ele continue bem, mas falar uma coisa rapidamente que eu não falei, que é muito interessante, um avanço que a gente teve no centro, se tem um grande avanço, chama-se DataTox. Hoje a gente tem um prontuário eletrônico usado por todos os centros do país, né, onde a gente consegue ter relatórios, aos moldes de relatórios internacionais de intoxicação. Falta muito ainda para a gente melhorar, mas a gente consegue ter um consolidado de tudo que acontece no país em todos os centros. Então esse DataTox foi uma ferramenta, né, foi um software desenvolvido pela Abracit, mas é do SUS. Foi desenvolvido pela Abracit, mas com dinheiro do SUS, e atualmente ele está em processo de hospedagem no Ministério da Saúde. Então ele vai para o DataSUS, né? E isso é muito importante. Isso é talvez hoje, tirando a Abracit, é o que une todos os centros e é o que faz a vigilância toxicológica do país. Então isso é uma ferramenta muito interessante e a gente está com uma expectativa muito boa para os próximos anos disso e para o Ministério da Saúde. Vou agradecer, para mim é um prazer falar. Acredito que tem algumas outras pessoas nesse país com mais tempo de caminhada e que podem contribuir muito, inclusive conhecem muito, mas gosto muito, né? É uma coisa que hoje 100% da minha medicina é toxicologia, é uma coisa que eu gosto demais, muito prazerosa, e eu quero até o final da minha caminhada ver muitas mudanças tecnológicas, mudanças em soro, mudanças em medicamentos e antídotos, e mudança também na toxicologia no país, porque eu acho que a gente precisa muito disso, né, como profissionais ou como pacientes. Então, agradecer mesmo, muito obrigada, foi um prazer, né, estou à disposição. Muito obrigado, doutora Patrícia, foi um grande prazer.